O segundo ponto que o Napoleon Hill fala é a fé. A fé está ligada à confiança, está ligado à ideia de que existe alguma coisa que faz com que as pessoas persistam. Além de um desejo ardente, elas têm fé em alguma coisa, em algo, em alguém e principalmente nelas mesmas. As pessoas de grande sucesso, segundo Napoleon Hill, acreditam que elas foram escolhidas ou que elas são o fator que vai fazer com que as coisas aconteçam. Então, o segundo ponto para Napoleon Hill é a ideia de se ter uma fé. Essa fé não está ligada à religião, não significa que você precisa ser católico, protestante, judeu ou assim por diante. Significa que você precisa acreditar em alguma coisa, ainda que seja em você mesmo. Todos esses empreendedores, segundo Napoleon Hill, tinham uma certeza muito grande de que eles eram o agente de transformação, de que eles eram os únicos capazes de fazer aquilo que eles acreditavam. Ou seja, além de um desejo ardente de transformação, de enriquecimento, essas pessoas tinham a fé de que elas seriam capazes de conquistar aquele objetivo. Por exemplo, o Rockefeller acreditava que Deus tinha poupado a sua vida para que ele se tornasse o maior empresário do mundo. Então, além de ele acreditar que ele era o responsável, que ele seria o agente, para ele, além disso, Deus tinha o escolhido para tal função. De uma forma compatível, o Andrew Carnegie acreditava que a religião era um instrumento extremamente importante e que o fato dele acreditar em Deus, dele ter os nortes de Deus como algo predominante na vida dele, fazia com que ele trabalhasse de forma a um dia conquistar uma riqueza para retribuir para o povo. E dessa forma, ele acreditava que morrer rico era morrer em desgraça. Dessa forma, ele doou praticamente toda a sua fortuna para a caridade. Então, empreendedores com visões semelhantes, porém diferentes. Outros empreendedores não tinham necessariamente uma religiosidade. Alguns empreendedores não acreditavam em Deus ou qualquer outra coisa, mas acreditavam em si mesmos, acreditavam em um processo. Muitas pessoas acreditam que o simples fato de copiarem aquilo que já deu certo, de copiarem pessoas que já tiveram sucesso, elas vão ter sucesso. Ou seja, elas acreditam que existe um processo e elas acreditam nesse processo. Então, por exemplo, quando você compra uma franquia da WhatsApp, usar o exemplo do Flávio Augusto, você, ao se tornar um franqueado da WhatsApp, você tem que ter fé no processo. Você tem que ter fé que a franquia está te passando os passos exatos para prosperar. E normalmente, os franqueados que têm sucesso, que perduram, são aqueles que têm fé no processo e acreditam que devem seguir à risca a receita que lhes foi passada. Da mesma forma, outro exemplo comum, fórmula de lançamento. Segundo o próprio Érico Rocha, as pessoas que têm mais sucesso utilizando a fórmula de lançamento não são as pessoas mais inteligentes ou as pessoas mais criativas, são aquelas que têm uma fé no processo, que seguem à risca a fórmula, e quando algo não acontece, elas recorrem novamente à fórmula. Ou seja, essas pessoas têm fé no processo, essas pessoas têm fé em uma fórmula, em um exemplo e assim por diante. Então, quando Napoleon Hill fala em fé, fala em crença, ele quer dizer o seguinte: olha, você precisa, além de ter um desejo, além de ter um motivo pelo qual lutar, alguma coisa que você quer do fundo da sua alma, você precisa acreditar em alguma coisa. Você precisa acreditar que você vai conseguir, ou que o caminho que você está seguindo é o correto, ou que as coisas vão acontecer a partir das suas ações naquele caminho, naquele processo, daquela forma e assim por diante. Então, para Napoleon Hill, antes de qualquer coisa, é preciso ter uma fé inabalável. Uma fé inabalável que você vai ser o agente de transformação e assim por diante. Então é muito normal que você tenha, às vezes, um pouco de ceticismo ou que você duvide de você mesmo. Eu, por exemplo, duvido de mim frequentemente. E eu sei que isso é um comportamento extremamente negativo e que vai totalmente de forma contrária ao ensinamento de Napoleon Hill. Eu, como empreendedor, preciso ter fé de que eu vou ser o agente de transformação. Até porque, provavelmente, ninguém vai agir por você. Você é o único que vai conseguir tomar as ações que o seu negócio, que a sua vida vai precisar. Se você ficar esperando que os outros tomem a decisão por você, ou eles não vão tomar ação nenhuma, ou vão tomar ações que você não deseja. Então você precisa assumir
as rédeas da sua vida. Você precisa ser o capitão do seu barco, o capitão da sua alma, que são frases que estão diretamente ligadas ao sentido dessa lição relacionada à fé. Bom, dessa forma, muitas vezes a gente precisa também esquecer certos paradigmas. Nós precisamos esquecer as ideias de que ricos são pessoas ruins, ou de que você, por determinada característica, não vai se tornar bem-sucedido, porque essas coisas são ruídos, são formas que vão muitas vezes abalar a sua fé, abalar a sua crença. E a sua crença tem que ser tão forte que todo esse ruído externo, todos esses paradigmas, essas crenças limitantes vão bater e vão voltar. Elas não vão entrar dentro de você se você tiver essa fé inabalável. Se você acreditar, seja pela autossugestão, seja por ter um desejo ardente muito bem definido ou por ter a fé no processo, se você tiver esses elementos, principalmente de forma conjunta, tudo isso, que acontece à sua volta não vai ser importante. O que vai ser importante é o fato de você manter a fé em si mesmo. É o fato de você manter sempre retilíneo, de você manter sempre coerente com o seu objetivo. Bom, o terceiro ponto é o conhecimento especializado. Bom, na sua vida como empreendedor, você vai se deparar com um dilema muito grande. Afinal de contas, o empreendedor é um especialista ou é um generalista? Isso é uma coisa muito interessante e que muitas pessoas às vezes fazem um pouco de confusão. A primeira coisa que você precisa entender é que empreender não é uma ciência exata, empreender muitas vezes não é algo racional ou lógico. Empreender muitas vezes está ligado com uma série de fatores que, analisados separadamente, não fazem muito sentido, não tem uma correlação entre si. Mas empreender é algo que funciona e é algo que acontece de forma quase que padronizada. Tanto Napoleon Hill como outros estudos podem afirmar com clareza que os empreendedores de sucesso têm padrões de comportamento, que têm algo em comum entre todos eles. Então, quando a gente fala em empreender, a gente precisa entender que, apesar de nós termos um senso comum, de nós acreditarmos que tal pessoa precisa ser um especialista, nós precisamos entender que o papel do empreendedor é quase que como um generalista, mas ao mesmo tempo ter um conhecimento específico. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se você for um dono de um negócio, por exemplo, de venda, tiver um depósito de material de construção, você não precisa ser o melhor vendedor, você não precisa ser o melhor caixa, você não precisa ser o melhor estoquista, você não precisa ser o melhor auxiliar de almoxarifado e assim por diante. Você precisa entender do negócio como um todo. Do negócio como um todo, você precisa entender que existem essas funções que eu citei. Cada função dessa tem a sua especificidade. Cada um desses funcionários vai executar determinadas tarefas e, eventualmente, você sabe o que cada uma dessas pessoas vai executar. Agora, isso não significa que você precisa ser o melhor em cada uma dessas áreas. Ou seja, você é um generalista naquele ambiente. Você sabe a necessidade de cada uma daquelas atividades, mas você não é o especialista em nenhuma delas. Mas isso não quer dizer que você não saiba especificamente cada ponto de cada uma dessas atividades. Olha como é algo, um contrassenso. Você, ao mesmo tempo, vai saber de tudo, mas você não vai se aprofundar em nada, mas ao mesmo tempo você vai ser especialista em cada um dos pontos. Você vai entender que o estoquista tem determinada obrigação, o vendedor tem determinada obrigação, o caixa tem determinada obrigação, e você, como dono do negócio, precisa saber o que eles têm de fazer. Primeiro, para orientá-los. Segundo, para tomar conta. Você precisa saber se eles estão desempenhando as suas funções da maneira correta. Você só vai saber isso se você souber o que cada um tem que fazer. Então, você vai ter um grau de especificidade ali dentro. Mas você, apesar de ter esses pequenos conhecimentos específicos, você não vai ser um especialista em nenhum desses pontos. Mas ao longo do tempo, o empreendedor vai ter ali uma horizontalidade, ele vai ter várias atividades onde ele vai ter um conhecimento generalista. Ele sabe as especificidades de cada uma das funções como se fosse um T.
Ou seja, aqui ele tem mais ou menos os conhecimentos de forma generalista. E em algum ponto ele vai ser um especialista. Pode ser que ele seja muito bom em vendas, pode ser que ele seja muito bom em marketing, pode ser que ele seja muito bom na administração, na matemática do negócio e assim por diante. E acaba que o empreendedor tem um conhecimento, tem um acumulado de conhecimentos no formato de T. Ou seja, ele é um generalista em muitos pontos, em um ponto específico ele é muito bom. Só que ele precisa ter esse formato de T, ele precisa ser esse T-shape, que é como os empreendedores gostam de chamar essa característica. Ou seja, ele não é só um generalista e nem só um especialista, ele é um pouco dos dois. Em algum ponto ele vai tender a ser um pouco melhor, mas ele não vai ser bom em tudo, porque ele não vai conseguir, e ele não vai ser só bom em um ponto só. Então você precisa entender do negócio como um todo e eventualmente você vai ter uma habilidade a mais em determinada área. Mas quando Napoleão Hill fala em conhecimento específico, ele quer dizer o seguinte: se você se propor a entrar em um negócio, você precisa entender tudo o que está relacionado àquele negócio. Então, por exemplo, voltando para o nosso exemplo, se você for o dono de um depósito de materiais de construção, você não vai ser o melhor vendedor, você não vai ser o melhor especialista em almoxarifado, você não vai ser o melhor estoquista, você não vai ser o melhor caixa e assim por diante. Mas você vai ter uma noção geral de tudo aquilo que envolve o negócio de materiais de construção. Então, você sabe exatamente qual é a função de cada um dos envolvidos, por que ela existe, para que ela existe. Você vai saber, por exemplo, que uma função tende a ser melhor remunerada que a outra, que eventualmente uma função tem mais responsabilidades do que a outra. Você precisa eventualmente saber que o negócio de material de construção vai concorrer em alguns momentos com grandes varejistas, como Leroy Merlin, por exemplo, Telha Norte e assim por diante. Você vai eventualmente perceber que a maneira como você vai lidar com seus consumidores vai ser diferente do que essas grandes varejistas. Ou seja, todos esses elementos que eu citei fazem parte de uma especificidade. Nós estamos falando de depósito de materiais de construção. Nós não estamos falando de um negócio de fotografia, nós não estamos falando de restaurante, nós não estamos falando de banco, nem de escola. Nós estamos falando de um negócio específico. Ou seja, você precisa ter esse conhecimento especializado, você precisa conhecer esse mundo. Ou seja, você muitas vezes precisa estar dentro do que é chamado insider, você precisa estar dentro deste mercado, você precisa ter o conhecimento especializado desse mercado. Significa que você precisa ser um especialista? Não. Você vai ser um especialista naquele negócio, mas você não vai ser nem um super vendedor, nem um super estoquista, nem assim por diante. Você pode eventualmente enveredar para essas atividades. Lembre o seguinte, você precisa entender de todas. Às vezes você vai ser muito bom em uma delas, mas você não precisa ser o melhor vendedor. Você precisa ser o cara capaz, a pessoa capaz de controlar toda essa equação, todo o T. Você precisa preencher o T como um todo. Você precisa reunir as habilidades numa linearidade e às vezes você vai ter uma função específica, você vai ter algo ali que você vai ser muito bom, você vai ser um especialista em algo, mas isso não é o seu corpo, isso não é a sua essência, isso não é a coisa principal. Então, esse é um conceito bastante complexo, inclusive você vai ver que existe até uma dificuldade em explicar para você. Mas o interessante é que você precisa ter esse conhecimento especializado. Ou seja, você precisa ter todo o conhecimento direcionado em uma única direção. Você não precisa saber de restaurante, de hospital, de escola, você só precisa saber do seu negócio, do seu business. Você não precisa extrapolar, mas dentro daquele campo, você precisa saber de tudo um pouco. E aos poucos você vai notar que, eventualmente, você vai ter uma habilidade a mais do que a outra. Mas você não pode negligenciar todo aquele mundo que constitui aquele conhecimento específico. Então, se você quer, por exemplo, trabalhar com materiais de construção, você precisa se tornar um insider, você precisa estar dentro deste mercado. Por isso que muitas vezes, quando você já trabalha em um negócio, você empreender nessa mesma área é muito mais simples, porque você já tem esse conhecimento especializado. Às vezes, você, por exemplo, é um advogado. Então, para você abrir um escritório de advocacia,
você já tem os conhecimentos necessários. Dentro de um escritório, você não vai ser um advogado, você vai ser o dono do escritório. Então você precisa ter todo o conhecimento especializado que envolve a gestão, a captação de clientes, a administração do seu escritório, a administração de pessoas. Você vai ter muitas vezes que criar uma série de processos para lidar com as causas, com as demandas judiciais. Então processos internos, processos administrativos, para que eventualmente você vá nortear a forma como você vai lidar com processos judiciais e assim por diante. Mas então o conhecimento especializado é extremamente importante. Então você precisa desenvolver esta habilidade. Então você precisa enxergar o negócio como um todo e não só como um especialista. Mas jamais negligencie o fato de que você precisa ter esse conhecimento especializado. Outro ponto importante. Muitas vezes as pessoas têm dificuldade em entender o seguinte: como eu vou adquirir esse conhecimento? Ou você vai adquirir com outras pessoas, seja através de livros, cursos como esse, ou, por exemplo, você pode entrevistar alguém, você pode estudar sobre alguém, ver o filme sobre alguém, ou você pode estudar sobre determinado mercado, ou outra maneira que é muito tranquila e que talvez a melhor maneira de todas é você trabalhar neste mercado. Então, voltando ao exemplo, por que é muito mais fácil você empreender onde você já trabalha? Porque quando você está dentro de um mercado, você tem a visão daquele mercado, você tem a visão de um insider, a visão de alguém que está ali dentro daquela bolha, alguém que pode dialogar ali dentro e entender cada uma das especificidades, cada uma das necessidades, cada uma das lacunas que podem ser preenchidas. Então, Flávio Augusto, mais uma vez o exemplo do Flávio. Como vendedor de cursos de inglês, ele percebeu que o produto que ele vendia tinha falhas, e a empresa onde ele trabalhava não quis corrigir essas falhas. Então ele abriu uma empresa corrigindo as falhas que ele tinha notado no mercado. Então, como um insider, com esse conhecimento especializado, ele conseguiu empreender de uma maneira mais simples. Outros momentos, Andrew Carnegie, ele começou trabalhando dentro de uma dentro de uma ferrovia, e ali ele notou certas peculiaridades. E ao longo do tempo, ele foi percorrendo vários cargos dentro de uma dessas ferrovias, ao ponto de ele se tornar mensageiro do dono da ferrovia, o Tom Scott. O Tom Scott foi uma espécie de mentor, o Carnegie. E com o passar do tempo, o Carnegie não só entendeu como funcionava todo o mercado de ferrovia, como ele aprendeu o mercado financeiro, a importância de se utilizar ações, e dessa forma ele conseguiu se tornar um especialista, ele conseguiu o conhecimento específico do mercado de ações, do mercado de ferrovia, apesar de ele não ser um super maquinista, dele não ser um super mecânico, dele não ser um super mensageiro, ele tinha ali uma série de conhecimentos daquele mundo, daquele mercado. E com esse conhecimento específico, ele passou a empreender. O Rockefeller começou empreendendo como dono de um armazém de alimentos. Ele descobriu as atividades de um armazém trabalhando como contador de um outro armazém. Posteriormente, ele abriu seu próprio armazém e tornou-se um gigante dentro daquele mercado. Posteriormente, ele se associou a um químico, Samuel Andrews, e com este químico ele foi e criou sua refinaria de petróleo. E aos poucos ele foi tomando conhecimento do mercado de petróleo. E ele percebeu o seguinte: olha, nós temos as pessoas que extraem o petróleo, nós temos as pessoas que consomem o petróleo. E ao meio do caminho, quem refina o petróleo? São poucas pessoas. Então, peraí, nós estamos dentro do mercado de petróleo. O que está faltando nessa equação? Alguém que faça o caminho do meio, alguém que faça o refino do petróleo. Pesquisar petróleo, prospectar o petróleo, fazer as perfurações e tudo, é muito difícil. Às vezes é arriscado demais, é caro, às vezes é perigoso, as pessoas morrem. Mas peraí, se já tem pessoas que estão extraindo petróleo, tem pessoas que querem comprar o petróleo refinado, quem está refinando o petróleo? Quem faz a intermediação? Poucas pessoas. Por que não atuar nesse meio do caminho? Mas ele só teve essa visão depois de ser um intermediário, depois de estar no meio do caminho. Da mesma forma, nós temos pessoas que fazem o trabalho de ligar uma ponta à outra. Essas pessoas muitas vezes ou são consumidores ou são fornecedores. E elas percebem que é necessário a figura do intermediador. E essas pessoas têm um grande sucesso intermediando negócios, a partir do momento que elas estão inseridas dentro daquele mundo.
Ou seja, elas adquirem aquele conhecimento específico e posteriormente elas conseguem empreender a partir daquela ideia, a partir desse conhecimento específico, elas conseguiram conquistar e assim por diante. Então, basicamente, você pode adquirir esse conhecimento através do estudo ou através da prática. Normalmente, a prática supera o estudo, mas isso não quer dizer que você não possa beber das duas fontes ao mesmo tempo ou somente da fonte do estudo. E assim, posteriormente, com o estudo, você vai eventualmente ter a prática e assim você vai se desenvolver como empreendedor e vai desenvolver o seu conhecimento especializado. A título de exemplo, Carlos Wizard Martins, fundador da escola Wizard e hoje sócio do Flávio Augusto, ele diz que depois de ler 100 livros, entre eles o que ele achou mais legal, mais importante, esse livro aqui, Quem Pensa Enriquece, ele se tornou um empreendedor de grande sucesso. Isso cerca de 5 ou 10 anos depois que ele começou a ler seus próprios livros. Então ele, como um professor de inglês, começando com aulinhas particulares, como ele gosta de chamar, ele passou de 2 para 4 alunos, para 8 alunos, para 16 alunos e posteriormente para uma escola, 2 escolas, e ele criou uma rede de franquias que foi vendida por 3 bilhões de reais. Então, muitas vezes, o conhecimento que você adquire através dos livros, através de cursos, através do estudo em si, pode eventualmente te habilitar para a prática. Então, o conhecimento especializado pode ser obtido dessas duas maneiras e você, ao longo do tempo, vai notar o que é mais interessante para você, o que é mais cômodo, o que é mais viável e muitas vezes também o que é mais prático ou onde você vai se sentir melhor. Existem pessoas que preferem com a ação. Eu prefiro particularmente me preparar para depois agir. Mas cada um tem a sua visão e existem pessoas que se adaptam nos dois mundos e está tudo bem. Mas ao longo do tempo, você é que vai ter essa resposta, você vai se dar essa resposta. Prefiro a prática, prefiro a teoria, mas sempre lembrando que, ainda que você prefira a teoria, é essencial que você coloque em prática. Então, vamos a outro ponto. Imaginação. Para Napoleon Hill, existem duas imaginações. A imaginação sintética e a imaginação criativa. Para Napoleon Hill, a imaginação sintética, ela decorre das coisas que já existem. Ou seja, muitas vezes, para que você se torne alguém criativo, para que você exerça a sua criatividade, basta que você reúna coisas que já existem. Um exemplo, Steve Jobs. Steve Jobs, ele revolucionou o mundo quando ele chegou com o iPad. Ele simplesmente mostrou para as pessoas, olha, vocês precisam de um dispositivo como esse, que vocês podem segurar ele, que vocês podem levar ele para qualquer lugar, mas que ele possui a tela sensível ao toque e vocês podem baixar aplicativos e usar quase que toda a experiência de um celular e quase que toda a experiência de um computador em um dispositivo que não é um nem o outro. Agora, as pessoas ficaram maravilhadas. Só que, na verdade, não foi nem o primeiro tablet e nem nada demais. Na verdade, ele juntou a experiência da tela sensível ao toque, que já existia, com um dispositivo conhecido como Palm Top, que era algo semelhante ao que nós temos hoje como smartphone, mas que já existia e que as pessoas usavam uma caneta para poder interagir ali dentro. Ele juntou esses dois mundos e criou uma terceira via. Criou uma coisa nova, foi criativo a partir da imaginação sintética. Ou seja, ele sintetizou elementos que já existiam, criando um novo elemento. O que não há nada de errado. É uma das formas de você exercer a sua criatividade. Então, é muito normal que as pessoas, eventualmente, elas unam coisas que já existam e consigam criar algo novo. Então, normalmente, você não precisa criar uma coisa do nada, você não precisa revolucionar. Você, muitas vezes, ao unir coisas que já estão presentes no seu dia a dia, você pode criar coisas diferentes. A primeira GoPro, na verdade, era uma câmera que estava acoplada com uma espécie de capa que protegia ela e assim por diante. Posteriormente, ela se tornou uma câmera de ação resistente à água, etc., como todo mundo já conhece. Mas tudo ali partiu de uma inspiração de juntar coisas que já existiam. Então, para Napoleon Hill, você pode muitas vezes se destacar utilizando esse tipo de imaginação. Você vê duas coisas e reúne formando uma terceira, ou você junta três coisas formando uma quarta e assim por diante. A outra é a imaginação criativa. É você literalmente criar algo do zero.
o que é mais difícil, mas que muitas vezes funciona. Então, por exemplo, as pessoas não imaginavam que precisariam de uma rede social interativa para guiá-las no meio do trânsito. Agora, os inventores do Waze pensaram, olha, não é só um GPS, é uma rede social onde as pessoas podem reportar acidentes, elas podem reportar blitz policiais, elas podem reportar radares de velocidade, elas podem eventualmente colocar pontos no mapa, elas podem dar recado para outras para evitar acidentes, evitar trânsito e assim por diante. Então, ao criar essa inteligência integrada com o GPS, o Waze revolucionou uma ideia que parecia batida. Se perguntasse para as pessoas, vocês querem um GPS melhor? As pessoas diriam, não, o GPS do jeito que existe já é suficiente. E o Waze revolucionou a ideia de GPS. Então, essa é a imaginação criativa que surge a partir de quase que um nada. Da mesma forma, quando Ford pensou o seguinte, olha, as pessoas, se eu perguntasse a elas o que elas querem, elas diriam que querem cavalos mais rápidos. Mas para mim, o mundo vai prosperar se as pessoas tiverem carros. E com os carros, elas vão aos lugares que os cavalos não conseguem. Elas vão rodar com mais conforto, elas vão levar mais pessoas, elas vão ter uma vida mais simples. E elas podem, eventualmente, até se beneficiar do automóvel de uma forma indireta. Então, quando Ford democratizou o automóvel, os Estados Unidos prosperaram. Criaram-se estradas, restaurantes, postos de gasolina, novas atrações, parques, fazendas foram impactadas, criaram-se os ranchos, às vezes um pesque-pague, por exemplo, e assim por diante, porque as pessoas conseguiam percorrer distâncias maiores, as pessoas começaram a circular em cidades diferentes, e isso gerou uma prosperidade muito grande para os interiores dos Estados Unidos. Então, a invenção do Ford, a criação, tudo surgiu de uma imaginação, ou seja, ele pensava, olha, eu posso fazer diferente, eu posso fazer uma coisa que as pessoas não estão achando que precisam, mas eu vou dar a elas algo que elas nem imaginam. Da mesma forma, o Steve Jobs pensou, olha, eu vou misturar um tocador de MP3 com um celular, e eu vou gerar um smartphone, e as pessoas vão querer ter um iPhone porque ele vai ser o dispositivo mais simples para elas terem as melhores experiências que os eletrônicos possuem. Então ele juntou tudo aquilo que existia de bom em computadores, em um MP3 player, em um celular comum, ele juntou tudo na ideia de um smartphone. E ao criar isso tudo, ao unir outros elementos, ele redefiniu um conceito e ali popularizou a ideia de smartphone. Existe um mundo antes e depois do iPhone. O iPhone não foi o primeiro smartphone e nem foi, talvez, o mais moderno da sua época. Mas ele era capaz de reunir esses atributos, porque a imaginação criativa do Steve Jobs disse para ele que as pessoas mudariam de vida, a interação seria diferente a partir do smartphone que ele criaria, a partir do conceito que ele criou em torno daquela tecnologia. Anos antes, ele conseguiu definir a experiência de computador pessoal. Antes, os computadores eram ligados apenas a empresas, a indústrias, às corporações, e assim as pessoas recorriam à IBM. Então, a IBM se posicionava como a empresa que fabricava os grandes computadores e as pessoas usavam computadores em seus trabalhos. O Steve Jobs pensou o seguinte, olha, o computador não é uma coisa só para empresas, é uma coisa para as pessoas. É uma coisa que cada um no futuro vai ter o seu próprio computador. E a partir desse computador, as pessoas vão conseguir fazer negócios, as pessoas vão conseguir redigir um texto, vão conseguir fazer um desenho e qualquer outra coisa que o futuro vai nos dizer. Mas o computador não é um conceito geral, não é um conceito empresarial, é um conceito pessoal. E assim a Apple se popularizou como uma empresa que mostrou para o mundo a ideia de computador pessoal. Então por isso que o Steve Jobs ficou tão famoso, por isso que as pessoas deram tão valor e continuam dando tão valor ao Steve Jobs, porque ele pensou, olha, computador não é só para empresa, computador é por pessoa. No futuro todo mundo vai ter o seu computador, todo mundo vai andar com o seu computador e assim que vai ser. E hoje nós temos um computador dentro do bolso de cada um de nós, quando a gente tem um smartphone, que nada mais é do que um supercomputador com um telefone embutido. Então, olha como é que esse cara estava pensando, como é que a imaginação dele estava muito além da realidade, muito além do que as pessoas estavam simplesmente pensando. Então, olha a visão que esse cara tinha. Da mesma forma, o Jeff Bezos, as pessoas pensavam, é possível comprar e vender produtos pela internet. O Jeff Bezos pensou,
No futuro, eu vou comprar e vender, as pessoas vão poder comprar e vender qualquer coisa pela internet. Então ele pensou, vou começar com livros, dos livros eu vou passar para brinquedos, para CDs, para roupas e posteriormente eu vou vender o que eu quiser. E hoje a Amazon vende praticamente tudo que é possível. Salvo engano, a Amazon ainda só não vende carros, o resto praticamente todo produto lícito e, salvo engano, que não seja para maior de 18 anos é vendido na Amazon. Então, olha o poder que esse cara teve, a imaginação que ele teve. Olha, no futuro as pessoas não vão só comprar coisinhas, as pessoas vão comprar qualquer coisa. Então a Amazon foi a sintetização dessa energia criativa, dessa imaginação, onde ele literalmente foi capaz de vislumbrar um futuro e assim ele desenrolou as suas ações, as suas atitudes a partir dessa imaginação. Então, vamos ao próximo ponto, planejamento. Para Napoleon Hill, planejamento é extremamente importante. Então, voltando à ideia da autossugestão, você precisa ter um plano, você precisa saber para onde você vai, você precisa saber o que você vai fazer, como você vai fazer, de que forma você vai fazer. Então, o planejamento é extremamente importante. Então, isso não significa que o caminho vai ser da forma como você idealizou, mas você vai ter um caminho, você vai ter um norte. Então, ter um planejamento é extremamente importante. No livro Alice no País das Maravilhas, há a ideia. Se você não sabe o caminho que você vai tomar, qualquer caminho é válido. Então, muitas vezes, as pessoas, ao longo da vida, vão simplesmente deixando os dias passarem. Elas aceitam certas verdades e elas continuam dentro dessa perspectiva. Ou seja, suponhamos que elas ouviram a vida inteira que é necessário formar na escola, depois se especializar numa faculdade e assim elas vão para o mercado de trabalho e vão trabalhar. Só que elas podem trabalhar com coisas que dão dinheiro, com coisas que não dão dinheiro, com coisas que demandam muito tempo, coisas que demandam pouco tempo. Mas as pessoas muitas vezes não têm um plano de carreira. Muitas vezes as pessoas vão de acordo com as oportunidades que elas conseguem enxergar ou com as oportunidades que elas acham que apareceram. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas elas conseguem um emprego e elas acreditam que ali dentro elas vão seguir uma carreira. Outras pessoas acreditam que nenhuma empresa está remunerando ela de maneira correta. Então ela vai pipocar de emprego em emprego e não vai muitas vezes criar ali uma escada. Muitas vezes ela não vai dar o tempo de eventualmente ser promovido e assim por diante. Então muitas vezes as pessoas vão agindo de acordo com as circunstâncias. Para Napoleon Hill é necessário ter um plano, é necessário ter um planejamento. Então, não só os empreendedores do livro, vamos trazer vários exemplos. Dentro do livro, o Ford. Qual que era a ideia do Ford? Eu vou democratizar o automóvel em todo o mundo. Como? Eu tenho um plano. Meu plano é, eu preciso criar uma forma de produzir mais carros em menos tempo, usando menos pessoas. Hoje, no momento que ele teve a ideia, é necessário um grupo de homens para montar um único carro. Esse único carro demora um X tempo para ser feito. Como eu posso tornar esse processo melhor? Então, olha que interessante, o planejamento ele está ligado também a uma ideia de estar constantemente se perguntando como? Como fazer melhor? Como conseguir o que eu quero? De que forma? De que maneira? Onde? Com quem? São perguntas que você vai se fazer o tempo inteiro para ir literalmente completando o seu planejamento. Ou seja, para cada pergunta você vai ter uma resposta. Para cada resposta você vai estar complementando o seu caminho. Então Ford pensou, eu preciso criar um sistema, eu preciso criar uma forma para deixar de produzir um único carro por dia e passar a produzir um carro por hora, para produzir um carro a cada 10 minutos e assim por diante. E dessa forma ele criou a esteira de produção, que posteriormente deu início a um movimento chamado Fordismo, ou seja, a capacidade de criar uma esteira de produção de produtos. E isso fez com que as pessoas deixassem a manufatura para literalmente estarem imersos a uma ideia de um plano industrial, de uma ideia de que é possível produzir vários produtos ao mesmo tempo. E isso, além de aumentar a produção em todo o mundo, foi responsável, por exemplo, por baixar o preço dos produtos. O próprio carro do Ford, enquanto os outros carros custavam muito caro, o Ford conseguiu democratizar, conseguiu facilitar o acesso. Os carros do Ford eram acessíveis à classe média.
Então, com a visão dele, com o planejamento de criar um sistema, ele conseguiu baratear os seus automóveis. Isso significa que o plano saiu exatamente do jeito que ele pensou? Não necessariamente. Claro que você vai ter diversas dificuldades ao longo do caminho. Pessoas vão te dizer não, pessoas vão desacreditar de você, pessoas vão te fazer de ridículo, vão fazer chacota de você, mas com o passar do tempo, você vai ver que você precisa de um plano e que muitas vezes as coisas não vão acontecer no tempo que você deseja, da forma que você deseja, mas se você seguir o seu plano, você muitas vezes vai ter que corrigir algumas rotas, mas ainda assim o seu plano pode acontecer. O seu plano, muitas vezes, é onde você vai depositar a sua fé, não só no seu plano, como você em você mesmo. Muitas vezes você vai ter que acreditar, olha, eu sou responsável pelos meus resultados e esse plano é o meu cargo, esse plano é onde eu tenho que depositar a minha fé, esse plano é minha religião, esse plano é minha Bíblia, esse plano é o que eu tenho, ponto final. Por exemplo, o Flávio Augusto tinha o caso dele saber vender cursos de inglês. Então o planejamento dele quando abriu a escola dele era resolver as lacunas do mercado e vender um número X de matrículas para conseguir deixar a minha escola de pé. Então muitas vezes você precisa planejar como vai ser o seu negócio. Por exemplo, no caso do Flávio, quantas matrículas são necessárias, quantos estudantes pagantes ativos são necessários para pagar as contas da empresa? 50. Então eu preciso de 50 estudantes. Então essa ideia de planejamento ela vai ao encontro, por exemplo, de você elaborar um plano de negócios, um Canva, onde você vai colocar ali as necessidades do seu negócio, ou seja, você vai planejar de uma forma pelo menos mínima como vão ser as coisas. É importante ressaltar que o papel aceita tudo, mas muitas vezes você já pode ali, com uma operação matemática simples, entender o que é necessário para que você consiga realizar o seu planejamento. Então, no caso do Flávio, ele não sabia se os professores dariam conta do recado, ele não sabia se a escola seria exatamente o que as pessoas estavam procurando, mas ele tinha uma visão de que ele poderia atender o que o mercado não atendia e ele precisava fazer as matrículas para manter a estrutura da empresa. Posteriormente, com outros desafios, vieram novos caminhos, novos desafios, novos problemas e assim por diante. Com certeza não foi exatamente da forma como ele planejou. Mas o plano era a bússola, o plano era o norte. A partir do plano, as coisas se desenrolavam. Então, muitas vezes, é importante você ter a ideia de planejamento. E a ideia de planejamento ela vai ser importante também para que você se desenvolva, por exemplo, como um líder. Um líder é aquele que vai inspirar os participantes, os comandados, os funcionários, os colaboradores. E você, como empreendedor, você tem que ser o líder. Você tem que dar o exemplo. E muitas vezes dar o exemplo é mostrar para as pessoas o seu plano. O Ford mostrava para os seus funcionários, olha, vocês estão fazendo isso com sentido. Vocês vão ajudar a democratizar o carro nos Estados Unidos. Quanto mais vocês me ajudarem, mais vamos vender carros. Quanto mais carros forem vendidos, maior vai ser a minha capacidade de pagar um salário maior para vocês. Dessa forma, o Ford introduziu o conceito de salário mínimo. Ele introduziu nos Estados Unidos a ideia de 8 horas de trabalho por dia. Antes se trabalhavam 12, 14 horas por dia. E o Ford pensou, peraí, se os meus funcionários trabalharem menos, eles vão estar mais motivados e eles vão ser mais produtivos dentro daquela janela de tempo. E assim ele institucionalizou a ideia de 8 horas de trabalho por dia, que é a ideia que nós temos até hoje. Então, olha como é que a influência, o plano do Ford lá no início do século XX impacta a gente mais de 100 anos depois. Então, a ideia de se ter um plano, ela está ligada também ao trabalho do líder. O seu trabalho como líder é conhecer do processo, é conhecer os processos, conhecer o caminho e muitas vezes tudo está ligado ao planejamento. Então, quando você tem esse plano e quando você compartilha o plano com as pessoas, você vai assumir o seu papel de liderança. E como líder, você vai dar o exemplo, você vai inspirar essas pessoas e muitas vezes você vai ter que compartilhar essa sua ideia com essas pessoas. E essas pessoas vão fazer parte do seu sonho, vão fazer parte dos seus planos. E, posteriormente, você vai encontrar outras formas também de motivá-las. Mas o seu plano vai ser a missão, vai ser o valor que vai nortear aquelas pessoas. Outro exemplo, no livro Feitas para Durar, do Jim Collins, que é o mentor do Jorge Paulo Lemann,
ele estudou as empresas que tinham mais de 100 anos de vitalidade, empresas que tinham sucesso há 100 anos, há 50 anos. E ele notou claramente que essas empresas tinham valores chaves, valores essenciais. O Walmart, mesmo depois da morte do Sam Walton, continuou com a mesma filosofia, manter os preços baixos, custe o que custar. De outra forma, a Sony tinha como valor principal mostrar para o mundo que o produto feito no Japão era bom. Até então, o produto no Japão era ruim. Hoje, na China, existe uma ideia de mostrar para o mundo que o produto chinês é confiável. As pessoas ainda acham que o produto chinês é porcaria, mas ao mesmo tempo a China produz, por exemplo, os iPhones. Então, olha como a China, muitas vezes, os seus funcionários se motivam, ou seus empreendedores se motivam pelo fato de tornar o produto local cada vez melhor, para trazer a respeitabilidade para aquele produto. Então, várias empresas de grande sucesso têm essa cultura, têm esse valor intrínseco de fazer algo para o mundo. E os funcionários ali dentro se motivam por essa razão o tempo todo. Da mesma forma, na Disney, os funcionários são treinados para estarem felizes e contentes o tempo todo, porque eles estão dentro do sonho das pessoas que estão dentro do parque. Então, quando uma pessoa muitas vezes economiza a vida inteira para conhecer a Disney, ela precisa que aquele momento seja mágico, pois senão não vai valer a pena todo o esforço. Então, cada funcionário ali dentro tem a missão de passar para as pessoas aquela magia, de passar para aquelas pessoas aquela alegria. E por isso que os parques da Disney são tão extraordinários. Se você já teve a oportunidade de ir até um, você vai notar claramente que cada funcionário ali dentro leva muito a sério essa cultura. Então, o planejamento, a ideia, o valor essencial faz parte dessa rota, faz parte do que é essencial para Napoleon Hill, o que é essencial para empreendedores de grande sucesso. Então, tanto a questão do planejamento como a questão da imaginação. Quando o Walt Disney começou os seus trabalhos, ele pensou em ir muito mais além, em fazer um filme de sucesso, um filme animado. Então ele fez o filme da Branca de Neve. Depois ele pensou em fazer filmes com efeitos sonoros, filmes que fossem de grandes proporções. Então ele criou Pinóquio, ele criou Fantasia, Bambi, entre outros que foram enormes sucessos. E chegou um momento que ele pensou o seguinte: olha, eu quero tangibilizar as minhas ideias. Eu quero criar um parque de diversões, um parque que a pessoa sinta toda a atmosfera dos meus filmes. Eu quero que a pessoa sinta em um lugar só. Quando as pessoas ouviram isso, elas pensaram: esse cara é maluco, esse cara é louco. E aí ele gastou quase todo o dinheiro que ele tinha, pegou empréstimos e tudo, para levantar o seu grande sonho. Ele nem sequer chegou a ver o seu sonho concluído. Os maiores sonhos que ele tinha, principalmente o Epcot Center, que era considerado por ele o Parque do Amanhã, ele não chegou a ver. Ele morreu antes da inauguração do Epcot. Agora, quando ele falou que ia fazer isso, as pessoas horrorizaram. E ao mesmo tempo, ao longo dos anos que foram se passando depois da sua morte, além de ele ter realizado o seu desejo, o seu planejamento de inserir as pessoas dentro do mundo fantástico que o Walt Disney criou, dentro daqueles filmes que fazem parte da nossa infância e tudo, até hoje esse planejamento ele existe essa cultura. As pessoas ali dentro, elas continuam partilhando esse mesmo valor. Ou seja, o plano era tangibilizar essa atmosfera. Não importa se é através de um parque, através de um brinquedo, através de um filme, através de um DVD e assim por diante. Então, olha como os valores, o planejamento como um todo, essa visão, ela vai passando de geração em geração. Então, esses são elementos que fazem parte de um empreendedor de sucesso para o Napoleon Hill. Esse planejamento, essa visão de longo prazo, essa visão de algo que as pessoas não estão enxergando, aliado à imaginação, e é um plano. Como é que eu vou tangibilizar o que eu estou vendo? Eu vou fazer dessa forma, eu vou construir, eu vou alugar, eu vou comprar, eu vou pegar emprestado, eu vou me associar a alguém. Então, tudo isso faz parte da ideia de planejamento. Depois vem a decisão. Segundo Napoleon Hill, as pessoas de sucesso, elas são boas de decisão, elas estão decididas, elas decidem com qualidade, elas decidem com velocidade, elas decidem de maneira assertiva, porque elas sabem muito bem o que elas querem. Então, quando você tem certeza do seu objetivo, quando você tem um desejo ardente, um planejamento, quando você tem uma imaginação muito bem consolidada, você sabe o que você vai fazer, você tem a visão, você tem a fé em si mesmo, você tem os elementos para tomar a decisão correta,
Muitas vezes você vai ter que tomar decisões drásticas de maneira muito rápida. Às vezes você vai ter que tomar decisões no sentido de, muitas vezes, confrontar dois conceitos importantes: persistência e teimosia. Muitas vezes as pessoas confundem e acreditam que são a mesma coisa. Acreditam que uma pessoa persistente é uma pessoa teimosa. Mas muitas vezes a pessoa que é teimosa, ela acredita que ela deve fazer aquilo independente do resultado. A pessoa persistente, ela acredita em um objetivo e ela vai fazer o que for necessário para aquele objetivo. A pessoa teimosa, ela vai fazer o que ela acha que é necessário, enquanto ela acreditar que aquilo é o necessário, ela vai continuar fazendo, independente de qualquer resultado. Agora, a diferença entre persistir e teimar é que muitas vezes a pessoa tem um objetivo e ela teima em seguir um único caminho. Só que a pessoa persistente, ela se mantém com o mesmo objetivo, mas muitas vezes ela tem que alterar o caminho, ela altera a rota, mas ela persiste naquele objetivo. Então, vamos supor que o objetivo dela é cavar um buraco. A pessoa teimosa vai cavar o buraco com as mãos. A pessoa persistente muitas vezes vai deixar de cavar com as mãos para cavar com uma pá, ou ela vai construir uma pá, ou ela vai tentar formas mais inteligentes para conseguir o objetivo que ela precisa. Então, exemplo do Rockefeller, ele queria porque queria entrar no mercado do petróleo. Ele pensava, o petróleo é o que vai fazer uma pessoa imensamente rica. O petróleo é o maior negócio que existe nesse momento. Só que ele percebeu, olha, as pessoas teimosas, elas estão só furando, elas estão procurando petróleo em terreno, elas estão se arriscando, elas estão gastando todo o dinheiro, todas as economias de uma vida tentando furar um poço de petróleo para tentar ficar rica. Agora, o que eu preciso? Eu preciso entrar no mercado do petróleo, mas eu não preciso furar, eu preciso só refinar o petróleo. E ninguém estava refinando petróleo, eram poucas as refinarias. E assim o Rockefeller começou a refinar petróleo. Ao mesmo tempo, ele percebeu, peraí, as pessoas estão refinando petróleo, todo mundo está refinando do mesmo jeito, mas eu não sou teimoso igual eles, eu quero dominar o mercado. Então ele pensou, peraí, eu vou fazer um óleo padrão, o meu querosene vai ser diferente, ele vai ser um único padronizado. Os outros, cada litro de querosene é de um jeito. Eu quero fazer um querosene que todo litro seja igual. E assim ele persistiu no objetivo. Então ele não foi teimoso em simplesmente ser o melhor por ser o melhor. Ele foi persistente, ele continuou no mesmo objetivo, independentemente de ter mudado as rotas. Ou seja, ele percorreu um caminho diferente para dominar o petróleo. Até um ponto que, além de dominar o refino, ele também dominou as extrações de petróleo, também dominou o mercado final. Então ele dominou o mercado por completo, simplesmente alterando a trajetória. Muitas vezes, essa é a diferença entre teimar e persistir. Persistir é continuar no objetivo. Teimar é quando você continua da mesma forma, acreditando no mesmo objetivo. Muitas vezes você precisa mudar a maneira, mas persistindo naquele objetivo. Então é muito importante você ter essa consciência e entender essa diferença. Então, nós caminhamos para o outro ponto, que é a persistência. Segundo Napoleon Hill, essas pessoas que tinham esse desejo ardente, essa fé em si mesmas, elas persistiam no objetivo. Existe uma pesquisa que, dos bilionários atuais, eles quebraram em média 3,3 vezes, ou seja, eles têm um histórico de 3,3 fracassos na vida. Então, se existem alguns bilionários que não fracassaram ou que não tiveram pequenos fracassos, a maioria deles teve grandes fracassos, quebraram, foram viver às vezes de favor, alguns viraram mendigos, alguns foram viver na rua, não importa, vários tiveram imensas dificuldades, quebraram, foram demitidos, tiveram imensas dificuldades, mas mesmo assim continuaram acreditando em seus processos, continuaram acreditando que um dia poderiam ser prósperos. O Ford, por exemplo, só foi conquistar o sucesso, só foi abrir a Ford Motor Company aos 43 anos de idade. Isso lá no início do século XX. Ou seja, naquela época, um homem de 43 anos era considerado um velho, e mesmo assim ele fez. Da mesma forma, Ray Kroc, com 50 anos de idade, 55, salvo engano, ele abriu a franquia McDonald's, quando depois ele já tinha fracassado como vendedor de máquinas de milkshake, como vendedor de copos de papel. Ele já tinha feito uma série de negócios, já tinha sido um pianista frustrado, ele já tinha tido uma série de iniciativas que não tinham dado certo. Só que depois dos 55 anos é que ele teve sucesso, ou seja,
ele continuou persistindo na ideia de ser um homem de negócios. Ele não foi teimoso, ele mudou várias vezes de ramo. O ramo não estava legal, ele foi e mudou, mas ao longo do tempo ele foi acumulando várias experiências que foram importantes para que ele consolidasse como um homem de sucesso. Outro exemplo, Colonel Sanders. O Coronel Sanders do KFC, ele só alcançou o sucesso depois dos 65 ou 70 anos de idade. Antes disso, ele já tinha se dedicado a várias atividades e tinha fracassado diversas vezes em cada uma delas. Em determinado momento, existe uma lenda, né, de que ele tentou tirar a própria vida. Mas ele pensou, olha, eu estou com 65 anos. E se eu fizesse o que eu sempre quis fazer, pelo menos uma vez? Se eu esquecesse todos os meus fracassos e se eu fizesse o que eu sempre quis fazer, o que eu vou fazer? E aí, ele pensou o seguinte, olha, eu vou vender minha receita de frango empanado. A minha receita de frango empanado é extraordinária e eu tenho certeza que eu vou ter sucesso com ela. Só que além de vender o frango empanado, ele desenvolveu uma panela de pressão, uma fritadeira sob pressão, que fazia o frango empanado em menos tempo e o deixava mais suculento. Então ele deixava o frango mais macio, mais suculento e em menos tempo do que uma fritura normal. E com esses alicerces, o Coronel Sanders conseguiu posteriormente criar o KFC e ter um grande sucesso já na chamada terceira idade. Então muitas vezes a persistência ela faz parte da vida do empreendedor, mesmo que muitas vezes ele só alcance o sucesso com uma idade extremamente avançada. O Sam Walton, a mesma coisa, só foi alcançar o sucesso já muito mais velho. E mesmo assim, ele se tornou talvez o homem mais rico de todos. Existe uma discussão muito forte se o Sam Walton realmente passou alguns dos gigantes da história. Hoje, por exemplo, os herdeiros, os dois filhos e a filha do Sam Walton, a fortuna deles reunida é maior do que a fortuna do Jeff Bezos, da Amazon. Então, se o Sam Walton fosse vivo, ele seria mais rico do que o Jeff Bezos, ou provavelmente muito mais rico porque ele dominaria o mercado. Então, olhe como muitas vezes essas pessoas que acumularam falhas, até o próprio Sam Walton, que foi franqueado de um supermercado e perdeu a franquia, até ele teve que se reconstruir e assim, posteriormente, ele criou seu próprio negócio. Então, muitas vezes, a persistência ela está ligada principalmente ao negócio que você vai escolher, ao fato de que você precisa ser persistente naquela atividade, não teimoso, mas persistente, ou que muitas vezes a sua jornada como empreendedor vai ser de fracassos. Eu, por exemplo, já fracassei diversas vezes. Já tentei começar negócios, já errei negócios, já cancelei negócios, já perdi dinheiro, já ganhei dinheiro, já fiz coisas que eu não queria ter feito, já não fiz coisas que eu queria ter feito e assim por diante. Mas tudo isso foi parte de um ensinamento. Foi parte de como se fosse uma escada, como se você estivesse como empreendedor percorrendo diferentes níveis. E na vida do empreendedor, muitas vezes o fracasso faz parte do processo. Por exemplo, você só aprende a andar caindo. Você só aprende esborrachando no chão, tropeçando e posteriormente você vai aprender a andar. E empreender muitas vezes é um processo de persistência. Persistência no sentido de ter fé em si mesmo, no sentido de ter o desejo ardente e fazer o que for necessário, lembrando do nosso exercício da autossugestão, para que você consiga atingir os seus objetivos. Então a persistência é extremamente importante, com elementos como a certeza do seu propósito, o desejo ardente, a autoconfiança, a necessidade de você seguir o seu planejamento, de você cooperar muitas vezes com outras pessoas, de se adquirir um conhecimento específico, custe o que custar. Muitas vezes, para que você tenha um conhecimento específico sobre algo, você precisa trabalhar, às vezes você precisa investir dinheiro, às vezes você precisa trabalhar de graça. São fatos, são coisas que eventualmente você vai ter que fazer. Mas se você for persistente, se você quiser de verdade, for o seu desejo ardente, a sua missão, você vai fazer o que for necessário para conseguir os seus objetivos. Então, seguindo aqui os nossos elementos, outro momento que você vai ter é o momento que você precisa vencer os seus medos. O medo é uma característica evolutiva, é algo importante na nossa vida. Boa parte dos nossos ancestrais sobreviveram por conta do medo. Muitas vezes eles tiveram que poupar suas próprias vidas ao se esconderem em cavernas, ao fazerem construções, ao construírem armas para enfrentar os seus medos, os predadores,
os problemas da natureza e assim por diante. Então, o medo foi o que nos manteve vivos evolutivamente. Então, nós temos essa carga evolutiva de termos medo das coisas, porque o medo nos manteve vivos ao longo dos tempos. Então, hoje nós temos vários medos que muitas vezes fazem com que a gente tome determinadas atitudes e também faz com que a gente muitas vezes deixe de tomar algumas atitudes. Então, para Napoleon Hill é essencial você vencer os seus medos. Os medos podem ser o medo da pobreza, o medo das doenças, o medo das críticas, o medo de perder quem você ama, o medo da velhice ou até mesmo o medo da morte. Agora, quantas coisas você já deixou de fazer porque tinha medo e você perdeu a oportunidade? Normalmente, quando as pessoas estão à beira da morte, elas pensam, eu deveria ter feito tal coisa. Elas têm vários arrependimentos. E os arrependimentos vêm de coisas que elas tiveram medo de fazer, que elas tiveram receio do julgamento dos outros e assim por diante. E para Napoleon Hill, as pessoas que tiveram grande sucesso foram as pessoas que souberam lidar com o medo ao ponto de vencê-lo. Ou seja, elas não tiveram indecisão, elas não tiveram medo e elas não tiveram dúvida. Isso não significa que elas não tiveram um pouco de medo ou um pouco de dúvida. Significa que mesmo com essas características, mesmo com essas situações, elas prosseguiram, elas continuaram apesar do medo. Então, é aquele velho ditado, se você está com medo, vai com o medo mesmo. Você não deve deixar de fazer pelo medo. Você deve, muitas vezes, administrar o medo. As pessoas têm medo, é natural, as pessoas têm sempre algo a perder. Mas, muitas vezes, o medo é tão forte que ele paralisa ou que ele faz com que você deixe de tomar uma decisão. Muitas vezes você vai ter que desagradar alguém e por medo de ficar mal com certas pessoas, você acaba não tomando decisão a respeito de ninguém. E ao invés de ficar mal com uma pessoa, você fica mal com todas as pessoas ao mesmo tempo. Ou às vezes na sua empresa, muitas vezes você precisa priorizar determinado setor em relação a outro. E muitas vezes você deixa de tomar essa decisão e acaba prejudicando os dois setores ao mesmo tempo. Então muitas vezes você vai ter que fazer escolhas ao longo do caminho. E essas escolhas muitas vezes vão estar pautadas pelo medo. E muitas vezes você vai ter que saber administrar o medo. Para Napoleon Hill, a coragem desses empreendedores de fazer apesar do medo, apesar das críticas, foi o que fez com que elas conseguissem determinado sucesso. Então, muitas vezes você, ao começar um negócio, vai ouvir dos seus familiares, vai ouvir das pessoas que você mais convive, que você mais gosta, que você não deve fazer aquilo. Essas pessoas te amam, essas pessoas querem o seu bem. Elas têm medo que você se frustre, medo que você perca dinheiro, medo que você se machuque ao longo do processo e assim por diante. Mas você não pode deixar que o medo tome conta de você ao ponto de que você ou não empreenda, ou deixe de empreender, ou viva uma vida de frustrações. Então, muitas vezes é melhor você se arrepender do que fez do que o que não fez, porque você não vai ter sequer a oportunidade de saber se daria certo ou não. Então, para Napoleon Hill, é essencial você, antes de qualquer coisa, vencer o medo. E muitas vezes, ao longo do processo, você vai ter que se blindar em relação aos seus medos. Você vai ter que deixar os seus medos em segundo plano. Da mesma forma, é interessante a gente notar os exemplos do exército. Os combatentes, os soldados, eles, ao entrarem no exército, eles são treinados para ter o foco exclusivamente na missão. Se eles pensarem em quando vão voltar para casa, se eles pensarem no que deixaram para trás, nas coisas que perderam, nas coisas que estão perdendo por estarem servindo à pátria, estarem servindo aquele objetivo, essas pessoas vão se desviar do objetivo. Elas não vão ter 100% da sua energia no campo de batalha. Então, desde o início, os combatentes são treinados para seguirem apesar dos medos, para deixarem os medos em segundo plano e focarem no objetivo. Ou seja, focar no desejo, focar na fé, no propósito, naquilo que vai manter essas pessoas alinhadas, naquilo que vai manter as pessoas no caminho. Então, é muito importante você entender o conceito de se vencer o medo. Muitas vezes o medo vai te paralisar, mas você precisa pensar sempre, será que o medo é mais forte do que o meu desejo ardente? Será que o medo é maior do que os meus objetivos? Então a gente, por exemplo, gosta também de um caso que é do Hernán Cortés. Segundo a lenda, quando Cortés foi colonizar a América Central, ele queimou os seus barcos e disse para seus combatentes,
Ou vocês ganham a luta, ou vocês morrem. Ponto final. Não existe voltar para casa. Você só vai voltar para casa se você ganhar a luta. Então ele queimou os barcos para que os combatentes não pudessem voltar, para que eles ficassem 100% dentro da batalha. Eles não pensassem em desistir. Era vencer ou morrer e ponto final. O único jeito de voltar para casa era vencendo. Então ele queimou os barcos. Da mesma forma, existe a ideia de se queimar as pontes. Você não vai ter mais caminhos de volta. Então muitas vezes você vai ter que tomar esse tipo de decisão, esquecer os medos, queimar os medos. Às vezes você vai ter que evitar certas pessoas, às vezes você vai ter que desistir de certas pessoas para que essas pessoas não te contaminem com o medo delas e você não tenha o medo de perdê-las e esse medo acabe tirando a sua vontade de ganhar. Então muitas vezes você vai deixar de fazer, outras vezes você vai trabalhar não para ganhar, mas para não perder. E quando você trabalha para não perder, você acaba muitas vezes tomando decisões que vão impedir o seu crescimento. Então, muitas vezes, a empresa, para crescer, precisa gastar. Só que você, por medo, vai deixar de gastar. Você vai começar a economizar. E ao economizar, você acaba deixando as oportunidades de crescer em troca da economia financeira. Então, por exemplo, quando as empresas estão em crise, normalmente as empresas cortam a verba de marketing. Quando, na verdade, durante a crise, elas tinham que aumentar as ofertas, tinham que aumentar o orçamento de marketing, porque elas precisam do marketing para conseguir mais clientes. Então, é essencial você ter essa mentalidade. É essencial você saber que é extremamente importante você, muitas vezes, se guiar não pelo medo, mas sim pela coragem, mas sim pela vontade de se fazer mais. No exemplo é muito claro. Muitas vezes você deixa de gastar com o que traz dinheiro para você, acreditando que aquela economia momentânea vai trazer o dinheiro para você, quando para um empreendedor de sucesso, na verdade, é necessário fazer mais para ganhar mais do que deixar de fazer para ganhar uma migalha. Então, essa mentalidade de lidar bem com o medo e muitas vezes entender que é mais prudente, mais corajoso apostar na vitória e não se contentar com o empate ou com ali uma derrota momentânea, então você já começa a mudar a sua perspectiva. Então lidar com o medo é muito importante. É extremamente importante para que você consiga passar por essas provações que vão estar ao longo do caminho e você vai ter que aprender a domar o seu medo mais cedo ou mais tarde. Lembrando sempre de você trabalhar principalmente com a questão da autossugestão para que você consiga vencer os seus medos, para que o seu objetivo seja sua vela mestra, o seu desejo ardente vai te guiar ao ponto dos seus medos ficarem em um plano secundário. Bom, então, outro elemento extremamente importante é o chamado mastermind, ou mente mestra. Essa é uma expressão até difícil de ficar usando, porque existe a Fundação Napoleon Hill e eles reivindicam o uso dessa expressão como uma palavra que é de propriedade deles. Então, no caso, eu deixo aqui de antemão a ressalva de que eu estou usando essa ideia de mastermind como um relato do livro. Então, pontuado isso, a ideia que o Napoleon Hill passa através desse conceito é que as pessoas tiveram sucesso muitas das vezes porque elas tinham entre elas uma ligação, elas tinham entre elas a chamada mente mestra. Então, o Napoleon Hill ele usa, por exemplo, o caso do Henry Ford. O Ford ele tinha ali um ciclo de relacionamentos muito importante. Ele era amigo do Thomas Edison e do Harvey Firestone, que é o dono que foi o criador da Firestone de pneus. E esses foram três homens extremamente notáveis, principalmente para os Estados Unidos. Eles foram responsáveis por introduzir vários produtos, seja o carro do Ford, o pneu de borracha do Firestone. Depois o Firestone criou pneus para tratores, para máquinas agrícolas. Da mesma forma, o Edison criou várias inovações que foram extremamente importantes para o desenvolvimento dos Estados Unidos naquela ocasião. E esses homens eram amigos, estavam interconectados, estavam relacionando de alguma forma. E para Napoleon Hill, entre eles existia muito mais do que uma amizade ou uma cooperação. Era como se as três mentes reunidas, juntas, não gerassem uma força 3, ou seja, não era 1 mais 1 mais 1. Não era 3, era como se fosse 4, 5, 6. Era como se a união daquelas mentes formasse uma força superior, formasse uma mente mestra. Então é interessante que o conceito de mente mestra, muitas vezes,
ele é trabalhado pelo Napoleon Hill não só de uma maneira prática, mas também de uma maneira muitas vezes mística. É como se existisse uma espécie de ciência entre esses homens, entre essas mentes, e que essas mentes conectadas criassem uma força extra, uma força maior. Então, a ideia de mastermind está ligada principalmente à ideia de ambiente, à ideia da importância das pessoas com quem você mais convive, das pessoas com quem você se relaciona, e a importância de você estar em meio a pessoas que tenham objetivos comuns aos seus, pessoas que queiram realizar coisas grandes, pessoas que queiram fazer algo diferente, pessoas que queiram crescer e assim por diante. Então, a ideia de mente mestra, a ideia de mastermind, ela está ligada ao fato de que muitas vezes você, como empreendedor, deve não só procurar pessoas como você, mas se relacionar com as pessoas de forma cooperativa, de forma que muitas vezes você encontre pessoas que estão na mesma situação que você. Ou seja, se você é dono de um negócio, vamos supor, você é dono de um restaurante, é interessante que você tenha um amigo que é dono de uma confecção de roupas, ou outro amigo que é dono de uma loja de roupas, e assim por diante, para que vocês troquem experiências, para que vocês tenham, de certo modo, uma cooperação, para que vocês, cada um de sua certa maneira, dê ao outro um novo ensinamento, um novo conhecimento. E assim, entre vocês, vocês formem uma mente mestra. E a partir desse networking, vocês consigam criar um produto melhor, vocês consigam criar ali algo de diferente, uma força diferente. Então, para o Napoleon Hill, ainda que cada um desses homens fosse formidável na sua atividade, eles se tornaram extraordinários quando se juntaram de forma direta ou indireta, muitas vezes pela simples convivência ou pela simples amizade. Essas pessoas conseguiram evoluir, essas pessoas conseguiram criar coisas diferentes. Então, por exemplo, nos esportes, existem vários esportistas que dizem claramente que se beneficiaram pelo convívio que tinham com outros jogadores, que já eram campeões, que já eram consolidados, que já eram vencedores. Então é como se fosse quase que uma transmissão de conhecimento, ou algo ali intangível, uma transmissão de energia. A gente não sabe explicar cientificamente, ou misticamente, ou de forma religiosa, nós não sabemos dizer o motivo. Mas o que Napoleon Hill diz claramente, e que pode ser literalmente atestado, é que muitas vezes o encontro de pessoas com os mesmos objetivos é capaz de influenciar, às vezes, uma cidade, às vezes uma região, às vezes um país e assim por diante. Os Estados Unidos, por exemplo, foram fundados pelos ideais de alguns homens, que são chamados de pais fundadores. Os pais fundadores foram os pilares da sociedade nos Estados Unidos. Desde as ideias dos pais fundadores que os Estados Unidos foram constituídos da mesma maneira. Então foram os valores desses homens que juntos criaram essa energia que pautam os Estados Unidos até hoje. Então passaram-se séculos e os Estados Unidos mantêm a mesma mentalidade. Então é como se essa mente mestra, essa ideia, esse conceito, fosse passado de geração para geração, criando uma cultura. Então isso faz muitas vezes com que as pessoas lá nos Estados Unidos tenham essa mentalidade de prosperidade desde o momento em que elas se dão por gente, desde o momento que elas estão no mundo. E por isso que existe a cultura de se vender limonada, de se vender de porta a porta, biscoito dos escoteiros, e assim como a gente vê nos filmes, por exemplo. Eles têm ali dentro essa mentalidade pulsante. Eles, por exemplo, não acham vergonha nas férias escolares trabalharem no McDonald's, trabalharem, às vezes, no Dunkin' Donuts, em alguma empresa, para ter o seu primeiro dinheiro, para comprar as suas primeiras coisas e assim por diante. E é interessante que, ainda que nos Estados Unidos os jovens normalmente sejam mais ricos do que aqui no Brasil, eles comecem a trabalhar muito mais cedo do que aqui no Brasil. Olha como muitas vezes existe uma diferença de mentalidade, mas é uma mentalidade que vai sendo passada, e assim eles vão desenvolvendo um amor pelo trabalho, um respeito pelo trabalho, a chamada ética de trabalho, ou seja, eles aprendem a trabalhar duro, eles aprendem que o trabalho gera um retorno, que cada esforço tem o seu retorno, e assim eles tiveram uma sociedade construída sob esses pilares de trabalho duro, de valores de propriedade, de valores às vezes até de fraternidade uns com os outros ali dentro daquele ambiente, e assim por diante. Não é à toa que nos Estados Unidos se criou a ideia de Vale do Silício. Não é à toa que dentro de um ponto específico na Califórnia
tenham surgido principais empresas como Twitter, Facebook, Microsoft, HP, entre outras. Quer dizer, será que a água daquele lugar é diferente? Não, na verdade, ali estão pessoas que têm mais ou menos os mesmos objetivos, as mesmas ideias. A Apple, várias empresas surgiram ali porque ali estavam pessoas que tinham mais ou menos os mesmos objetivos. Então, normalmente, não são os opostos que se atraem, normalmente são pessoas que têm ali o mesmo objetivo, que têm os mesmos interesses. Então, não é à toa que ali, dentro do Vale do Silício, se desenvolveram várias empresas de sucesso. Outro exemplo, a chamada máfia do PayPal. O PayPal foi o primeiro sistema de pagamentos online que ganhou o mundo. Ali estavam empreendedores de grande sucesso, como Elon Musk, como o criador do LinkedIn, os criadores do YouTube, entre outras redes sociais e empresas de enorme sucesso. Quer dizer, eram pessoas que estavam ali no mesmo ambiente, desenvolvendo um produto que estava transformando o mundo. E essas pessoas ali dentro, elas criaram algo tão forte, elas conseguiram evoluir tanto ao longo do processo, que depois, separadamente, cada um desses empreendedores continuou gerando um impacto bilionário. Então, olha como muitas vezes o ambiente é responsável. E a ideia de mastermind, ela transcende também para a ideia de ambiente. Ou seja, onde você está inserido, com quem você convive, sobre o que você fala, quando, de que forma, com que objetivo, muitas vezes vai ser determinante para você ter sucesso ou não. E o fato, muitas vezes, de que o conceito de mente mestra, de mastermind, envolve também uma troca. Além de serem pessoas com o mesmo objetivo, o mesmo propósito, essas pessoas estão trocando entre si experiências, conhecimentos, informações, de forma que essas pessoas consigam criar novas habilidades. Ou seja, ali há uma relação de mutualismo. Você muitas vezes vai fazer um favor para alguém, essa pessoa vai te fazer um favor em troca, e ali vocês vão gerar uma conexão, vocês vão ter ali um sentimento, uma parceria. Então, o networking de verdade, o mastermind de verdade, é aquele onde há interação entre os seus membros. Ou seja, se você quer literalmente ter um networking de verdade, não é o número de pessoas que você tem no LinkedIn, não é o número de amigos que você tem no Facebook, ou então o número de pessoas que te seguem no Instagram. É, na verdade, o número de pessoas que você pode contar para fazer negócios, para que essa pessoa possa eventualmente facilitar algo para você, que essa pessoa possa te conectar a alguém, a alguma reunião, a algum cliente, a algum parceiro ou fornecedor, e assim por diante. E que você também tenha meios para fazer essa via de mão dupla. Então, a ideia de mastermind, ela tem esse conceito amplo, que vai desde o ambiente até atividades práticas para aquele tão conhecido networking, que muitas pessoas gostam de dizer até que muitas vezes o networking vale mais do que dinheiro. E com certeza o mastermind vale muito mais do que o dinheiro, porque ali você tem a oportunidade de receber experiências, conhecimentos de outras pessoas e muitas vezes você tem ali a oportunidade de aprender com os erros e os acertos de outras pessoas de uma maneira gratuita. Você já consegue ter todo aquele conhecimento de forma que você com as suas experiências e aquela pessoa com as experiências dela, vocês dois tenham ali muitas vezes uma conclusão e às vezes chegam a um resultado novo. E aí está ligada a toda essa força que muitas vezes o Napoleon Hill diz que até como se fosse uma força criativa, uma força invisível, uma força mística que envolve os seus participantes. Bom, e ao final da obra, o Napoleon Hill fala sobre 3 conceitos mais ou menos correlacionados. O primeiro deles é um conceito bastante polêmico. Eu vou trazer um pouco do meu conhecimento como estudante, que eu já tive a oportunidade de estudar psicologia na faculdade, que fazia parte da grade curricular de Direito, e eu tive que ler alguns livros e textos sobre o assunto. E o Napoleon Hill fala sobre transmutação sexual. E o que ele quer dizer quando ele fala sobre isso? Para o Napoleon Hill, e também para os estudiosos da psicologia em geral, para o ser humano, a ideia de energia sexual, o sexo, é extremamente importante. Inicialmente por um fator de reprodução, um fator natural. Às vezes, o fator do próprio prazer em si. Mas também o sexo muitas vezes foi visto como uma ideia de masculinidade ou uma ideia de exercício de poder sobre a outra pessoa. Então, muitas vezes, o ato de se praticar o sexo, o fato de se praticar o ato libidinoso é uma manifestação de poder. E, então, evolutivamente, o ser humano foi canalizando uma espécie de energia sexual.
E essa energia sexual, ela é extremamente vibrante. Ela é tão forte quanto a energia criativa. Só que para Napoleon Hill, as pessoas que tiveram grande sucesso, elas souberam canalizar essa energia sexual não para sair literalmente transando com todo mundo, mas muitas vezes usar essa energia sexual para que essa energia sexual guiasse o conhecimento que elas precisassem, guiava o desejo ardente que elas tinham. Ou seja, elas conseguiam não só canalizar a energia sexual, como transmutar, ou seja, a energia deixava de ser sexual e passava a compor o desejo ardente. Ou seja, a pessoa sabia usar o desejo sexual não para praticar o sexo, mas para atingir o seu objetivo. É como se a luta pelo objetivo para o Napoleon Hill fosse como se fosse a luta pelo sexo. Então, o ser humano para o Napoleon Hill, o ser humano de sucesso, ele encarava o seu desejo ardente da mesma forma que um predador ou que um homem primitivo encarava o sexo. Para ele, a ideia de você utilizar a energia sexual para um único foco específico fazia com que esses homens tivessem grande sucesso. Para Napoleon Hill, isso explica o fato de que naquela época os empreendedores que ele olhou eram homens que tinham interesses específicos por uma ou duas mulheres. Ou seja, eram homens que canalizavam toda a sua energia sexual para uma parceira e para o desejo que literalmente envolvia essas parceiras também. Então, a transmutação sexual para Napoleon Hill é a ideia de você canalizar a energia sexual para o seu desejo ardente. Ou seja, você deixar muitas vezes os instintos primitivos ou o desejo sexual que muitas vezes te desvia do caminho para que você concentre no seu objetivo. Então, um exemplo. Muitas vezes as pessoas deixam de trabalhar ou gastam os frutos do seu trabalho, por exemplo, para tentar impressionar pessoas. Ou às vezes um ficante, às vezes uma pessoa que você quer tentar se relacionar, às vezes uma pessoa que você está de olho, então você compra roupas mais caras, você compra um carro mais caro, e isso de certa forma tira o seu foco, tira o seu objetivo. Então para Napoleon Hill, ao invés de você dissipar essa energia sexual com o sexo em si, com a atividade sexual como ela própria, você deve transmutar essa energia e canalizá-la para o seu desejo. Ou seja, você deve se blindar, teoricamente, das tentações carnais e canalizar, transmutar essa energia sexual em produtividade, em trabalho. Então, é interessante a gente usar até os exemplos dos atletas. Atletas de alta performance, lutadores, jogadores de futebol, tendem a manter um jejum de sexo antes das atividades. Então, é muito normal que um lutador fique dias sem qualquer atividade sexual para que no momento da luta ele consiga canalizar a energia sexual em agressividade para a luta, para que ele se mantenha 100% focado na luta. Então, da mesma forma, o caso dos atletas, jogadores de futebol, é muito normal que na concentração e tudo, o jogador esteja literalmente se concentrando para não desviar a energia sexual para o ato do sexo, e sim para que a energia sexual seja canalizada em energia física. Então, isso é interessante porque o conceito do sexo para a psicologia é muito importante para o ser humano. E vai ao encontro dessa ideia do Napoleon Hill, no sentido de que o sexo, apesar de ser natural e de ser uma energia vigorante, uma energia que literalmente faz com que os homens e mulheres tomem suas decisões exclusivamente por esse motivo, o Napoleon Hill julga que essas pessoas tiveram sucesso no momento que elas souberam canalizar essa energia em prol do objetivo que elas tinham, seja enriquecer, construir patrimônio, fazer algo de diferente para o mundo e assim por diante. Então esse é o conceito de transmutação sexual para Napoleon Hill. Então, ao final de todos esses conceitos, a gente vai pincelar os dois últimos que estão diretamente ligados aos demais, que em primeiro lugar é a ideia do subconsciente. Então, a gente já trabalhou o exemplo da autossugestão, de você ter fé em você mesmo, de você ter o desejo ardente. Todos esses elementos, eles vão literalmente construir o seu subconsciente. O seu subconsciente é como se fosse uma gravação de tudo aquilo que você viveu. Nós acreditamos que todas as nossas decisões são racionais. Ou seja, você come as coisas que come porque você calcula o que vai comer. Você gasta com o que gasta porque você tomou uma decisão racional.
quando na verdade a maioria das nossas decisões são de natureza emocional. Ou seja, normalmente nós compramos alguma coisa porque as outras pessoas também têm. Então nós temos um sentimento de pertencimento. Então, de forma subconsciente, nós queremos pertencer a um grupo. Então, muitas vezes, se as pessoas usam ternos alinhados, você vai querer um terno alinhado para fazer parte de um grupo, para ter o sentimento de pertencimento. Então, ainda que você acredite que a sua decisão ao comprar um terno seja 100% racional, o seu emocional muitas vezes está no comando. Então, boa parte da forma como nós gastamos está diretamente ligada à forma como nós estamos sentindo. Ou seja, é o nosso subconsciente que vai emitir os sentimentos que fazem com que nós, eventualmente, tomemos determinadas decisões. Quando, muitas vezes, a gente tende a acreditar que nós estamos no comando 100% do tempo. Então, para Napoleon Hill, é muito importante que o inconsciente, o subconsciente, seja preparado. Ou seja, não é simplesmente você acreditar que você tem razão o tempo inteiro, que você está agindo 100% de forma racional. A gente já trabalhou, por exemplo, a ideia de que você muitas vezes vai se guiar pelo medo, muitas vezes vai se guiar pela fé e assim por diante. Só que como você vai estabelecer a sua fé, como você vai ter uma fé blindada, uma crença blindada, como que você vai acreditar em si mesmo? Então essa é a importância de você trabalhar o seu subconsciente. E é por isso que o exercício de Napoleon Hill da autossugestão é extremamente importante, não só para que você consiga estabelecer o que está escrito no objetivo, mas para que você consiga, ao longo do tempo, adquirir a confiança e dizer para você mesmo o tempo todo e provar para o seu inconsciente, para o seu subconsciente, que você será o capaz de realizar o que você quer, que você vai ter os elementos, que você tem o que é necessário para literalmente atingir os seus objetivos, para realizar o seu desejo ardente. Então, o trabalho com o subconsciente é extremamente importante para que você consiga ter um sucesso, para que você consiga se tornar um empreendedor de sucesso. Ou seja, ainda que se tornar um empreendedor de sucesso seja algo treinável, seja algo que pode ser motivo de teoria, que você pode compreender em espécie de texto, em cursos e em outras formas, a forma prática, a forma teórica, no final das contas, tudo só vai fazer sentido se o seu subconsciente, se o seu inconsciente assimilar tudo aquilo que você viu, tudo aquilo que você acreditou. E como que você vai trabalhar o seu inconsciente? Além de fazer todos os exercícios que foram propostos no curso e também a autossugestão, você vai, ao longo do tempo, fazer diversas reflexões. E você também vai ter que mudar o seu ambiente, você vai ter que questionar as suas crenças, os seus paradigmas, ao ponto de você, em determinado momento, ter o seu sentimento de modo que, ao ponto de que, quando você ouvir alguma crença limitante, você não pode porque você não tem uma universidade, você não pode porque você não nasceu rico, você não pode por causa da sua cor de pele, você não pode por causa da sua orientação sexual. Quando você ouvir essas sentenças, o seu subconsciente vai trocar na hora. Você vai falar assim, não, apesar disso eu posso. Eu posso porque eu acredito, porque eu tenho um desejo, porque eu tenho um plano, porque eu estou navegando neste plano, porque eu estou fazendo o que é necessário, eu estou pagando o preço, eu sei o preço que é necessário, eu tenho as minhas metas e assim por diante. Então, a ideia de se trabalhar o subconsciente ao longo do tempo é algo essencial, é algo que você precisa aprender. Você não vai mudar o seu subconsciente, ou você não vai mudar 20, 30, 40, 50 anos de coisas que você tem ouvido e visto ao longo da sua vida em um segundo, ou em uma aula, ou em um dia, ou em uma semana, ou em um mês. Você vai mudar ao longo de anos. Mas você, antes de qualquer coisa, precisa ter a consciência da qualidade de informações e alimentos que você coloca dentro do seu cérebro. E o que fica realmente estocado, o que é realmente o HD da sua mente, é aquilo que você vê, é aquilo que você vivencia, aquilo que você pratica, aquilo que você lê. Então, você precisa escolher muito bem a qualidade de tudo aquilo que você está colocando na sua vida. Então, se você continuar convivendo em ambientes tóxicos, com pessoas que te jogam para baixo, você vai ser medroso, você vai estar sempre para baixo, você não vai ter a energia necessária, a fé necessária para conquistar os seus objetivos. Então, é muito importante você ter a
plena consciência de que é o seu inconsciente que vai assumir o controle na maioria das situações. E se você não treinar o seu subconsciente, se você não treinar a si mesmo através de todas as técnicas que foram descritas no livro e que, segundo Napoleon Hill, foram usadas pelos homens mais brilhantes de sua época, você não vai ter sucesso. Então, o preço de disciplinar o seu subconsciente muitas vezes é exatamente o preço do sucesso, porque a partir daí o seu corpo vai te dar as respostas necessárias, o seu corpo vai te dar a saúde, a inteligência, a tranquilidade, o esclarecimento necessário para conquistar os seus objetivos. Então, é muito importante você trabalhar a qualidade do seu subconsciente. E para isso, você deve voltar nas aulas do curso, ler, reler o livro e ver cada situação com olhos diferentes. Ou seja, com seus olhos de modo que, será que o ambiente que eu estou vivendo é propício para o meu sucesso? Será que eu estou vivenciando um ambiente que vai me dar um conhecimento específico? Será que eu preciso procurar um mastermind? Ou que eu preciso procurar uma fraternidade? Ou algum ambiente que vai me trazer novos conhecimentos? Ou que vai, pelo menos, mudar a forma como eu encaro o mundo? É interessante lembrar da lição do Rockefeller. Ele tinha dinheiro para tomar um único copo, uma única xícara de café. Ele ia até o café da cidade para ouvir, para sentir como as pessoas ricas se comportavam. E ali ele já tinha uma amostra, o subconsciente dele já tinha uma amostra de como era ser rico. E ele julga que essa experiência foi extremamente importante para ele ser rico um dia. Então, esses elementos são extremamente importantes para você trabalhar a sua mentalidade. Ou seja, a mentalidade ela está diretamente relacionada ao subconsciente, ao inconsciente, aquilo que você não controla, mas que você pode dar os elementos necessários para que aquilo que você não controla passe a te controlar de uma maneira correta. Ou seja, a partir do momento que você elimina o que é desnecessário, o que é prejudicial e acrescenta o que é necessário, o que é de benefício para você, as coisas podem acontecer de uma maneira diferente. Então, para Napoleon Hill, esse é o processo que guia as pessoas que têm sucesso, que guiou as pessoas com as quais ele se relacionou. E, por fim, o chamado sexto sentido, a intuição. Para Napoleon Hill, os empreendedores também são pessoas que têm uma intuição aguçada. Então, quando a gente fala em intuição, a gente precisa entender, mais uma vez, que empreender não é uma ciência exata, não é lógico, não é racional, às vezes é emocional, às vezes é comportamental. A gente precisa notar que os empreendedores de grande sucesso, apesar de todos os elementos, apesar de muitas vezes a matemática mostrar que uma ideia não é viável ou que uma ideia não é possível, essas pessoas continuam procurando uma forma das coisas acontecerem, porque elas têm um desejo, elas têm uma intuição, elas têm um sexto sentido, elas têm, às vezes, um sentimento de que as coisas vão acontecer. E é a partir disso que elas vão ali guiar como norte, que elas vão fazer os seus objetivos. Para o Thomas Edison, o importante era encontrar uma forma de ter uma lâmpada incandescente. Ele não inventou a lâmpada e nem as formas, os filamentos para se atingir um objetivo, mas ele juntou 1000 formas para encontrar na milésima primeira uma forma de ter uma lâmpada incandescente. Então essa foi uma crença, essa foi a intuição. Ele tinha a intuição de que era possível. Ele tentou 1000 vezes até dar certo. Então essa é uma história interessante para ilustrar o fato de que muitas vezes o empreendedor vai ter que ir contra a maré, porque ele vai ter uma intuição de que as coisas podem ser diferentes. O Jeff Bezos teve a intuição de que um dia seria possível vender tudo pela internet. O Elon Musk tinha a intuição de que um dia as pessoas trocariam os carros a combustão por carros elétricos. O Thomas Edison tinha a intuição de que um dia ele poderia iluminar os lares dos Estados Unidos. Da mesma forma, o Ford tinha a intuição de que era possível democratizar o automóvel. Então a intuição, ela é muitas vezes o que vai literalmente colocar o seu desejo em prática. Você tem um desejo e a intuição muitas vezes vai te mostrar o caminho. Faça isso, não faça isso, deixe de fazer isso, não faça isso agora, faça isso depois. Não, ainda não está na hora. Então muitas vezes, no final de tudo, a sua intuição é que vai muitas vezes dar a resposta. Faça agora, eu acho que não está certo. Então, a intuição é algo que não se controla, mas é algo que, segundo Napoleon Hill, é muito forte.
principalmente nos empreendedores de grande sucesso. Então, muitas vezes, nós temos sentimentos que nós não sabemos explicar, nós não sabemos sintetizar aquilo que estamos pensando, mas nós sabemos que aquela intuição nos diz que algo pode dar certo e que nós vamos tentar, e que faz parte do meu desejo. Então, a intuição, ou o insight, ou qualquer outro nome, muitas vezes é a resposta que o meu desejo precisa para acontecer. E é a partir daquela intuição que muitas vezes você vai conseguir dar vida para o seu desejo. Você vai deixar o seu desejo do plano das ideias para o plano da realidade. Então, ao final de tudo, a intuição ela vai literalmente unir todos os elementos que nós vimos dentro do livro, também dentro do curso, e que vai fazer muitas vezes com que você tome a decisão em determinado momento. Então, muitas vezes pode ser que a sua intuição esteja equivocada, mas em boa parte, com todos os elementos que podem ser trabalhados, que são exaustivamente definidos dentro do livro, a partir disso você vai desenvolver a sua intuição para que, com o passar do tempo, a intuição seja mais de acertos e menos de fracassos, ou em alguns casos seja majoritariamente de acertos, e assim você se torne um empreendedor de grande sucesso, como os empreendedores do livro. Então, essa foi mais uma masterclass de uma obra sensacional que merece toda a atenção do mundo. Como eu disse, é uma obra para ser estudada, não é uma obra para ser lida. Então, leia, releia e veja quanto você pode agregar a cada vez que você eventualmente se encontrar com esse livro. É interessante que, além de assistir a essa aula, você também converse com outras pessoas que já leram o livro. Se você quiser, compartilhe seus insights aqui nos comentários da plataforma. Nós vamos adorar bater um papo e tudo. Então, outras pessoas também vão se engrandecer com seus insights. Pode ser que você, ao ler o livro, tenha tido outros ensinamentos, tenha tido outras visões, e é interessante que você compartilhe conosco dentro da área de membros. Assim, todos terão a oportunidade de trocar experiências. E, de certa forma, nós vamos ter aí uma espécie de mente mestra, assim como é descrito no livro. Lembrando que essa ideia de mente mestra não tem nada a ver com o chamado Mastermind, que é uma propriedade da Fundação Napoleão Hill do Brasil. Então, é importante deixar isso bem claro. Mas, ao final das contas, é uma leitura essencial. Se você não leu ainda, por favor, leia. É um livro que já está barato, é um livro que você pode encontrar em várias formas. Eu não posso dizer exatamente como, mas é possível encontrar. Mas eu tenho certeza que você pode encontrar em sebos, você pode dar um jeito de conseguir, porque cada centavo vai valer a pena, porque é um livro para você levar a vida inteira. E ao longo do tempo você vai notar como a cada vez ele se torna mais intrigante, mais interessante e mais engrandecedor. Então, espero que você tenha gostado dessa aula e eu vejo você na próxima. Um grande abraço e até mais.